A história do primeiro Natal começa em uma antiga profecia bíblica, 600 anos antes do acontecimento. Foi Isaías, um profeta messiânico, quem declarou: um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Os anjos anunciaram a sua chegada com uma grande epifania celestial, celebrando a presença do Filho de Deus, a vitória da fé sobre o medo e o triunfo da graça sobre o pecado, cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens em que Ele concede o seu favor. Esse foi o anúncio dos anjos no dia em que o seu Salvador nasceu. E essa é a nossa esperança no Natal sobrenatural de Jesus. Para acompanhar a mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital para você. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou através do QR Code. Ele nasceu, Ele venceu, e Ele estará conosco até o fim dos tempos. Vamos celebrar a Jesus e o seu maravilhoso nascimento. Graça e paz. Que bênção poder estarmos juntos essa noite tão especial. Quantos de vocês estiveram ontem no anúncio do ano profético? Deixa eu ver as mãos. Quantos estão prontos para receber e desfrutar? Amém? Aleluia! Alta expectativa por aquilo que o Senhor fará no 2025. Porém, o 2024 ainda não terminou. Deus tem muito para fazer ainda nesse ano. E é por isso que, com essa série de mensagens do Natal sobrenatural de Jesus, estamos acreditando e crendo que esse Natal será especial para nossas vidas, veremos milagres e experimentaremos a graça e o amor de Deus Pai nas nossas famílias esse Natal. Você acredita nisso? Meu nome é Paco Lopes, sou um dos pastores dessa amada igreja. É uma alegria para mim poder estar aqui hoje. Como você percebe pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou do México. E é uma alegria poder estar no Brasil. Minha esposa é brasileira, meus filhos nasceram aqui. Minha esposa é Suene, que fez o advento, e temos 3 filhos, Abby, Dak e Margot. E estamos muito abençoados de poder estar aqui. Então, se durante o processo da mensagem você não entender alguma coisa que eu disser, pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te revelar. Ou pergunta para o irmão do seu lado o que ele falou. Mas vamos juntos então ver essa mensagem, a mensagem número 2 do Natal sobrenatural de Jesus. Hoje estaremos falando do anúncio dos anjos. O anúncio que os anjos fizeram para Maria a respeito de Jesus. Todo o Antigo Testamento da Palavra de Deus era uma exemplificação, ele trazia profecias a respeito do Salvador, do Messias que chegaria, do Libertador, do Redentor. Mas era algo que iria acontecer ainda. E chega então um momento no Novo Testamento onde Jesus vem, o Filho de Deus, vem e com Ele traz salvação, restauração, vida eterna, conexão novamente com Deus Pai. E através dele então, aquelas profecias eram ou estavam sendo cumpridas. E esta história, este ponto, está em Lucas capítulo 2. E vamos ler juntos Lucas capítulo 2, versículos 1 e 3. Que diz o seguinte: naqueles dias surgiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua própria cidade para registrar-se. Isso aqui é muito importante de percebermos. Foi o primeiro recenseamento, o primeiro feito naquele governo, autoridade romana. E é nessa época, é nesse momento que Deus escolheu para enviar Jesus Cristo. É interessante isto porque não é por acaso que as coisas acontecem. Deus não diz, de repente, vamos enviar agora então Jesus.
Mas é nesse momento histórico na nossa humanidade que Jesus chega, e aqui podemos perceber o coração de Deus Pai. Ele quer ser parte da nossa história. Ele chegou, nasceu na época em que a primeira contagem das pessoas no reino romano aconteceu, e Jesus chegou nessa época. Sabe, Deus deseja ser parte da sua história. Deus quer se manifestar na sua história. Deus quer chegar na sua vida e mudar a realidade na qual você se encontra. Ele quer ser incluído na nossa história. Ele marcou tanto a história humana que hoje em dia a história se conta em antes de Jesus e depois de Jesus, certo? Isso existe na história no mundo inteiro, mas também nas nossas vidas pessoais. Quantos aqui que conheceram Jesus Cristo tem uma história antes de Jesus e uma história depois de Jesus? Deixa eu ver a mão. Quem tem uma história depois de Jesus? Olha quantas mãos. Olha ao seu redor, quantas mãos. Quando Jesus chega à sua vida, a história muda por completo. Você é transformado numa nova pessoa. E a história humana recebeu então um Salvador, e isso trouxe uma transformação para nós. E essa noite quero lembrar contigo sobre o que significa essa mensagem, qual foi a mensagem que o anjo trouxe para nós, e como nós nesse Natal podemos analisar mais disso, aprofundar isso nos nossos corações e reafirmar a nossa fé. Uma das coisas que chama a atenção é a humildade do nascimento de Jesus. A forma como Jesus veio ao mundo é uma profunda lição de humildade, porque ele não veio de uma maneira muito ostentosa. Ele não chegou no melhor hospital de Belém. Ele não foi atendido pelos governantes ou autoridades daquela região. Inclusive, não tinha um espaço, um quarto pronto para ele ser recebido. E ele chega nesse ambiente improvisado. Era um espaço muito rústico, e o Filho de Deus nasceu, se fez homem, nasceu aqui na terra num ambiente como esse. Quando a Abby nasceu, a minha primeira filha, ela nasceu em julho de 2020. Todos nós sabemos o que aconteceu nesse ano, certo? O Covid estava tão forte, eu estava tão preocupado, porque parecia que o mundo estava acabando. Parecia que se você saísse da sua casa sem a máscara, você poderia ser infectado e morrer. Parecia que tudo era um caos. E minha primeira filha estava chegando. Aqueles que já foram pais sabem como é a emoção e o nervosismo do primeiro filho, da primeira filha chegando a casa. Eu não sabia o que fazer. Eu queria, Senhor, nos dá, por favor, o melhor hospital para ela chegar, nos dá as melhores doutores para eles atenderem, as melhores enfermeiras, nos ajuda a ter que nada aconteça, nenhum vírus esteja aí. Eu queria que o melhor acontecesse com minha filha, o melhor atendimento, e eu estava preocupado por isso. Agora, quando veio para a realidade, o próprio Filho de Deus nascer do jeito que nascer, não ter uma cama, um espaço apropriado para o nascimento de uma criança, isso nos mostra o coração e a humildade do nosso Deus Pai. Os primeiros a anunciar o Evangelho não foram os reis, os primeiros foram os pastores. Os pastores, eles eram considerados um nível muito baixo na sociedade. E os pastores foram os primeiros em levar as boas novas de que o Messias, aquele que tinha sido profetizado, aquele que tinha sido esperado, agora estava vivo e entre nós. Eles foram os primeiros a levar o Evangelho. Sabe, nós precisamos estar prontos para conectar com todo tipo de pessoas e com toda a classe social, e levar o Evangelho da mesma maneira que tem sido trazido até nós, e nós podemos compartilhar isso e viver e andar em humildade e desfrutar do que Deus tem nos dado. Não tem problema desfrutar do que Deus tem te dado. O problema é que quando isso toma parte do teu coração,
quando isso domina as tuas decisões, quando isso te impede de servir mais, ou de se sacrificar mais, ou de dar uma milha a mais. Mas ao contrário, vestir-nos de humildade e de ousadia para ir e anunciar esse evangelho para outras pessoas, fará que nós possamos refletir a luz no meio das trevas. Então, o anúncio do anjo Gabriel no primeiro Natal nos ajuda a entender que Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Lucas capítulo 1, versículo 28 diz: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deus é um Deus presente. O nome que profetizaram sobre Jesus é Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Sabe, muitas vezes nós esquecemos da presença de Deus na nossa vida todo o tempo. Às vezes esquecemos que Ele está aqui agora, junto com você. Às vezes esquecemos de que está conosco na nossa casa, no apartamento, no trabalho, no meio das dificuldades. Porque Jesus estava na barca com os discípulos quando estavam se enfrentando uma tempestade gigantesca e eles mesmos achavam que iam morrer, mas Jesus estava lá. Muitas vezes estamos assim, achando que vamos morrer, achando que não vai dar mais, achando que não vamos chegar do outro lado, e esquecemos que Jesus está na barca. Esquecemos que Deus é Emanuel. Esquecemos que Ele veio porque Ele quis estar conosco. Porque durante todo o Antigo Testamento, Deus procurou maneiras de se conectar novamente com seu povo, desde que Adão e Eva escolheram pecar e se dividir e permitir o pecado nos distanciar dele entre nós. Porque você sabe, certo, que Deus tomava café da tarde com Adão e Eva todos os dias, lá no Éden. E depois que o pecado entra, isso se rompe. E durante toda a história do Antigo Testamento, vemos maneiras em que Deus está buscando conectar novamente com seu povo. Diz: o meu templo estará no centro de vocês, e vocês virão a mim, e eu falarei a vocês. E Ele escolhia um homem para representar o povo, e Deus buscava, mas chegou o dia em que isso não era mais necessário. Chegou o dia onde o segundo Adão, o Redentor, voltaria para nos conectar novamente e poder dizer, como o anjo anunciou. O que o anjo está dizendo aqui, está dizendo em outras palavras: aquilo que foi perdido no Éden, Ele vai restituir agora com vocês, porque agora Deus está com vocês. É importante, meus irmãos, que vocês lembrem todo o tempo que Deus está contigo, que você é abençoado porque Ele está contigo. Não importa as dificuldades que estejamos vivendo, você tem que lembrar: Ele está comigo, eu sou agraciado. Ele está comigo, eu posso tudo em Cristo Jesus. Ele está comigo, eu vou sair dessa tempestade. Ele está comigo, eu vou ver o milagre acontecer. Ele está comigo, eu vou poder perdoar. Ele está comigo nesse momento de dor. Ele está conosco. O tempo todo, Deus está conosco. Como você tem percebido ou honrado a presença de Deus na sua vida? Segundo, o anúncio do anjo Gabriel, no primeiro Natal, nos ajuda a entender que o sentimento de medo será vencido pela força da fé. Olha o que diz versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Tem mulheres nessa noite aqui? Tem mais aqui? Uma pergunta, vocês vão conseguir entender melhor isto. Imagina a situação de Maria aqui. Uma jovem, adolescente provavelmente, não está casada, não conheceu homem algum. De repente, o anjo de Deus chega e diz: você vai ficar grávida do Messias, você vai dar à luz o Filho de Deus. Pensa você, mulher, como vai explicar isso para seu noivo
e para seu pai e sua mãe e a sociedade ao redor de você. Qual que é a emoção que chega no seu coração? É alegria? É paz? Qual que é a emoção? Quais são os pensamentos? Que hoje estamos no 2024. Pensa na época de Maria. Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser expulsada. Ela ia ser uma vergonha para seu pai e sua família. Tudo que representava essa palavra que Deus estava liberando para ela, trazia nas suas emoções humanas um peso às vezes difícil de entender. E por isso que o anjo diz, não tenha medo. As promessas que Deus faz na nossa vida, muitas vezes vão nos dar medo, porque não somos capazes de entender o que Ele vai fazer. Mas, para vencer o medo, nós temos a fé. Diz que o sentimento do medo será somente vencido pela força ou pelo poder da nossa fé. Aquilo que você e eu acreditamos fará frente àquilo que nós estamos imaginando que acontecerá. Não sei se isso acontece também com você, mas comigo, quando estou passando por alguma circunstância, minha mente facilmente cria uns 5 caminhos de como pode dar errado aquela situação. E eu começo a imaginar tudo que pode dar errado facilmente, não preciso me esforçar. E meu corpo começa a me dizer que estou estressado, estou preocupado, estou ansioso, estou suando, porque estou imaginando o que poderia acontecer, mas muito negativamente. Não sei se isso acontece contigo, mas parece que é algo que acontece comumente conosco. Nossa tendência humana é achar que vai dar ruim, que não vamos conseguir, que somos incapazes. Mas quando aplicamos a fé em Jesus, aquilo que nós vemos na palavra de Deus é que nós somos mais que vencedores. É que aquele que crê em Cristo, tudo lhe é possível. É que aquele que está em Jesus Cristo é uma nova criatura. É que aquele que está com Jesus Cristo não será atingido. Cairão 1000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Quando nossa fé se posiciona, então somos capazes de derrubar o medo na nossa vida. Tem muito crente vivendo com medo na igreja. Tem muitas pessoas que estão ainda com medo de dar um passo de fé, porque falta aplicar aquilo que você sabe, mas ainda não aplica por fé. Não basta você saber o que a palavra de Deus diz, você precisa crê-la e aplicá-la e fazê-lo, e você vai então experimentar vencer o medo. Neste Natal, então, você precisa decidir esperar por um milagre ainda, ao invés de tentar gerenciar as suas próprias lutas. Sabe o que acontece normalmente nessa época? Estamos já em 8 de dezembro, já quase acabou um ano, já foi profetizado um novo ano, lá Deus vai me abençoar, no ano de colher e desfrutar, lá então o milagre vai acontecer. E parece que começamos a guardar as nossas expectativas e diminuir a nossa fé daquilo que Deus pode fazer em 23 dias antes do 2025. E parece que começamos a dizer, então próximo ano, inclusive os brasileiros começam a dizer, próximo ano vou começar a dieta, próximo ano então vou começar a me alimentar melhor, próximo ano vou voltar à academia, próximo ano vou começar a aprender uma nova língua, parece que esses 23 dias acabaram. E para aqueles que, eu cheguei no Brasil e uma das coisas que eu vi era que o ano no Brasil somente começa depois do carnaval. E eu ficava surpreso, porque as pessoas falavam com tanta segurança, e me surpreendia porque parecia que desperdiçavam 2 meses inteiros. Nós não podemos ser daqueles que digam, no próximo ano Deus vai fazer. Se Deus fez tudo o que seus olhos veem em 7 dias, o que Ele não pode fazer com você em 23 dias? Terceiro,
O anúncio do anjo Gabriel no primeiro Natal nos ajuda a entender que Deus tem um plano maior para a sua vida. Você pode falar comigo: Deus tem um plano maior para a minha vida. Diz aí capítulo 1, versículos 31 ao 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perceba que o foco da mensagem não é Maria. O foco da mensagem é Jesus com o reino que ele ia estabelecer. E além daquilo que Maria poderia entender nesse momento, nós às vezes somos tão focados no nosso pequeno mundo que nós não conseguimos enxergar o reino no qual estamos inseridos. E tudo o que criamos com Cristo, toda a promessa de Deus vai além de você. Ela pode começar em você, ou ela pode continuar em você se começou com seus pais, mas não vai parar em você. Vai gerar algo muito maior daquilo que nós podemos imaginar ou crer. Um dos exemplos que eu uso para representar isto é o seguinte: a primeira ordem que Deus deu ao homem, a você e a mim, quando formou, foi: seja frutífero. Seja frutífero. O que é um fruto? Um fruto é um ser vivo que nele contém a semente que gerará o futuro. Ou seja, quando Deus está dizendo, seja frutífero, está te dizendo e me dizendo, daquilo que há em você, você vai colocar para a existência, você vai trazer para fora e vai criar aquilo que você verá no futuro. É por isso que a visão, os sonhos, os projetos, os planos, o desejo do coração começa aqui adentro. Você consegue vê-lo, mas às vezes é difícil explicá-lo. Mas você sabe, você sente, você entende que carrega algo aqui dentro. Nosso trabalho é trazer para fora aquilo que Ele já depositou dentro de nós. Então nós veremos os milagres, nós veremos as promessas quando decidimos tirar de adentro para colocar aqui fora. Agora uma pergunta: uma semente de manga, se eu pego uma semente de manga e coloco na terra e planto, ela vai me dar outra manga ou vai me dar uma árvore de manga? O que me dá? Uma árvore de manga. Quando nós não entendemos o propósito que Deus tem para nós, nós estamos vendo a semente que Deus tem sobre nossas vidas, nós estamos vendo a promessa que Deus tem nos dado e colocamos ela na terra e estamos esperando outro fruto. Mas a verdade é que a semente não dá outro fruto. A semente dá uma árvore que vai dar muitos outros frutos. Deus não te chamou para dar somente frutos. Deus te chamou para plantar florestas. E quando você está plantando florestas, gerações são atingidas, milagres são atingidos. São gerações que vão colher do fruto que você plantou numa árvore. Pare de pensar em tão limitadas maneiras. Amplie a sua mente e tenha fé suficiente e diga: eu e meus filhos viveremos a graça de Deus. Os meus netos comerão dos melhores frutos. Os meus bisnetos verão Jesus como nunca antes foi visto. O reino de Deus vai atingir todos os cantos da minha geração. O propósito de Deus não está limitado a você, mas a todos. Se Maria tivesse focado somente nela, onde que estaria o Jesus que foi formado e a igreja que nós estamos vivendo hoje? Se Maria tivesse falado, não, é demais para mim. Não, busca outra, porque eu não quero passar por esse processo. Eu não acredito no que o Senhor tem para mim. Os sonhos de Deus sempre são maiores que o nosso, porque Ele é maior que nós. Nosso trabalho é subir nosso nível, não tentar que Deus desça nosso nível. Então, perceba que aquilo que Deus tem para a sua vida vai além de você. Vai além de você.
Quarto, o anúncio do anjo nos permite ver e entender que o sobrenatural de Deus faz milagres acontecerem. Aqui Maria começa perguntando no versículo 34, diz: perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Maria é uma imagem de como nós somos. Quando recebemos uma promessa, quando temos uma visão, quando temos um chamado de Deus, nossa pergunta é: e como vai ser feito? E como é que isso vai acontecer? Me conta os detalhes de como isso vai acontecer. Queremos descobrir como Deus faz milagres. E isso nos frustra, sabe por quê? Porque o anjo explica para ela. E eu terminei de ler esse versículo. E quando eu terminei de ler a explicação do anjo, eu falei, eu não entendi. Ele explicou, mas eu nunca vi algo parecido. Eu não tenho uma experiência disso. Eu não entendi. Então Maria pergunta, como vai ser? O anjo tenta explicar. E com certeza ela também não entendeu. Tanto que o seguinte versículo ela diz, se faça a tua palavra em mim. Não entendi direito. Nosso desejo de querer entender como Deus fará um milagre atrapalha nossa experiência de tocar o milagre. E nós precisamos entender que Deus, quantas vezes Deus abriu o mar? Quantas vezes Jesus multiplicou os pães e os peces? Como Deus fez sair água de uma roca, de uma rocha. Se eu perguntar a Deus como que isso funciona, Ele pode ter uma explicação, mas pode ser que minha mente não seja capaz de entender isso. Pare de tentar entender o como. Comece a acreditar que Deus fará. E então você vai ser capaz de experimentá-lo. O tentar entender nos atrapalha. Veja também o que aconteceu com Isabel em versículos 36 e 37. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Fala isso comigo, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se eu perguntasse, mas como que ela era estéril e agora está grávida? Como? Pode ser que ele tenha uma explicação, mas pode ser que eu não entenda a explicação. É mais fácil dizer, aleluia, aquela que não podia ter filhos, agora ela vai parir o primeiro filho. Aquilo que parecia impossível, agora vai começar a acontecer. Aquilo que nós poderíamos achar que nunca veríamos, nossos olhos vão ver. O que será aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, mas a sua lógica está te atrapalhando de dar o seguinte passo? A falta de entendimento, de segurança, como que isso vai acontecer? Eu vim para o Brasil para me casar com a Suene, 2016. Não tinha emprego, mas eu queria casar. Não falava a língua direito, mas eu queria casar. Não entendia a cultura do brasileiro, que é muito diferente da cultura do mexicano, mas eu sabia que Deus me trouxe para o Brasil. Passamos meses muito complicados no início do casamento, mas Deus me diz, eu te quero aqui, eu não quero que você volte para o México, você vai ficar aqui. Eu falei, Deus, aqui eu estou passando fome, aqui não estou vendo clareza, aqui parece que estou no deserto, aqui parece que vou morrer. Mas Deus diz, eu quero que você acredite na minha palavra. Eu nem cheguei à igreja da cidade aqui em Colina, eu cheguei à igreja da cidade em Mogi das Cruzes. E plantamos Mogi das Cruzes, e depois plantamos Sano, e depois plantamos Guarulhos, e depois Deus nos trouxe até aqui. Sabe, quando você começa a acreditar na palavra que Deus te deu, e simplesmente diz, Senhor, você faz a tua palavra, Senhor, estou aqui, vou obedecer, Senhor, eu quero acreditar naquilo que o Senhor me deu. Ele se encarrega de abrir as portas, você se encarrega de dar os passos. Quantos estão prontos para dar passos ainda nesse 2023?
Você vai dar passos esse ano ainda, no nome de Jesus, que vão abrir portas na sua vida. Você vai dar passos no nome de Jesus, que parece que não tem chão, mas quando você sair da barca, você vai sentir a mão de Deus te suster. É importante que entendamos o poder da palavra de Deus. Pedro não andou sobre as águas, porque as águas fisicamente não têm a capacidade de sustentar Pedro, mas Pedro andou sobre a palavra do Senhor que saiu, então a palavra sustentou Pedro nas águas. Não confunda, águas não podem suster um homem, a palavra de Deus sustém um homem em qualquer parte do mundo. Onde Deus te chamou, lembre-se da sua palavra, e nessa palavra diga: eu vou andar, nessa palavra eu vou crer, nessa palavra eu vou orar, nessa palavra eu vou continuar, nessa palavra eu vou insistir, porque se Ele declarou, eu vou caminhar na promessa. Se Ele declarou, eu vou tocar o milagre. Se Ele declarou, eu vou confiar que meus olhos verão o impossível. Quantos dizem amém? É importante entender também, concluindo aqui, que o anjo nos ajuda a entender que no primeiro Natal nós precisamos entender que obedecer é mais importante que entender. Obedecer é muito mais importante que entender. Lucas 1:38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe que obediência não é a mesma coisa que concordância. Obediência é distinto de concordar. Como adultos, examinamos tudo antes de fazer alguma coisa. Porque se eu examino e eu estou de acordo, então eu faço. Mas no reino de Deus, não precisamos entender, porque nós não temos a capacidade para fazê-lo muitas vezes. A obediência tem que ser imediata, independentemente da nossa concordância. Às vezes isso dói no reino de Deus, quando Deus te diz: filha, você precisa perdoar. Filho, você precisa perdoar. A nossa lógica diz: mas Senhor, é injusto. E Deus diz: eu sou a sua justiça, você precisa perdoar. A obediência é diferente de concordância e entendimento. Será que Deus está te pedindo algo para fazer e ainda você está tentando concordar com Ele? Quais são as coisas que você está tentando barganhar com Jesus? Chegar a um ponto de concordância. Sabe, meu filho Doug está aprendendo a palavra não, mas parece que ele não entende. Não sei se os que são pais vivem isso também. Eu falo não para ele e parece que diz sim. Parece que entre mais não, mais tenta. Mas o que eu faço é para a proteção dele. Esses dias ele saiu correndo do nosso prédio em direção ao estacionamento com velocidade. Ele acha que é flash, então ele vai correndo. Ele saiu correndo e eu vi que estava saindo um carro lá na frente e ele estava correndo em direção ao carro. Então o meu desespero foi gritar para ele. Não, eu não consegui explicar, eu simplesmente disse: Doug, não! E na hora ele parou. Ele parou uns metros antes do carro passar. E ele olhou para mim. Se ele não tivesse obedecido ou não, seria muito triste. Às vezes queremos que Deus nos explique algo, mas às vezes simplesmente obedece, filho. Diz não, não. Diz sim, sim. Mas a nossa obediência não precisa ter uma explicação instantânea. Pode ser que Deus te explique depois, mas obedeça no primeiro instante. Sabe, estamos indo para o Natal desse 2024 e podemos chegar nele entendendo todas estas verdades, de que Ele está comigo, de que Ele tem um propósito maior para mim e para minha família. Esse 24 de dezembro, quando você esteja jantando com a sua família, nessa comida tão maravilhosa que o Brasil tem, tantas coisas gostosas que vamos poder desfrutar, graças a Deus. E é incrível que nesse ano, eu tenho alguma coisa que eu não entendo. Nessas épocas do ano,
vocês colocam uva passa no arroz. Todo ano o arroz é branquinho. Chegou Natal, pum. E sabe o que é o mais curioso e engraçado? Eu descobri, 50% dos brasileiros não gostam de uva passa no arroz, mas mesmo assim tem uva passa no arroz. É engraçado. Então esse Natal, esse 24, quando você esteja lá, com seu arroz e sua uva passa, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos que estão aí contigo, e lembre que em Jesus são salvos eternamente. Em Jesus vocês têm esperança para sempre. Em Jesus o melhor está por vir. Em Jesus nada vai faltar. Em Jesus sempre vai haver abundância. Em Jesus sempre vai haver esperança. Lembre esse 24 que você é abençoado por Deus. Vamos lembrar esse 2024 do grandioso que Jesus fez, para que hoje você e eu possamos ser salvos. Lembra que Ele é o Salvador de todos, de todos. Isso significa que Ele vem para salvar o que estava perdido. Esse Natal talvez você vai sentar do lado de alguém que está perdido. Talvez um membro da sua família. Talvez alguém que ninguém fala mais com ele. Lembra que você está ali, talvez somente por essa pessoa, porque Jesus veio por ele também. Ele precisa de Jesus, ela precisa de Jesus. Lembra que Ele é o Cristo. Isso significa que Ele é o Messias prometido e ungido de Deus. Os judeus ainda estão orando pelo clamor, porque Deus envia o Messias. Nós estamos celebrando de que Ele já veio, está vivo, pois ressuscitou e está voltando pela sua igreja. Lembre que Ele é o Senhor. Isso significa que a sua soberania e a autoridade divina são absolutas. Não importa o que você esteja vendo com seus olhos físicos. Lembre, se a palavra saiu dele, essa palavra vai acontecer até o fim. Você vai ver a promessa de Deus até o fim. Lembre que Ele é a paz que nós precisamos, que é o príncipe da paz, que estabelece o reinado de paz nas nossas vidas. Eu creio e quero declarar isso sobre a sua vida. 2025, você vai colher e desfrutar numa paz abundante todos os dias da sua vida, porque você não vai esquecer quem é seu Salvador. Não vai ter tempestade que vai roubar a sua paz. Não vai ter problema que vai roubar a sua paz. Não vai ter dificuldade que vai roubar a sua paz, porque você sabe quem é o seu Salvador. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento.
Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.